Olá, turma, tudo bem? Chegamos ao final da nossa disciplina Gestão e Inovações Tecnológicas para a Educação. Hoje nós faremos uma revisão articulando as semanas anteriores, ok? Primeiro ponto que eu gostaria de lembrar é que nós partimos aí de um questionamento, né, que tem a ver com o uso das tecnologias nas escolas. O uso da tecnologia das escolas, né, pode ser compreendido como um processo de inovação? Essa é a questão que, se nós estivéssemos aqui numa aula, vocês estariam dialogando comigo. Então, de algum modo, eu vou dizer para vocês que a resposta não é sim nem não, mas depende, né? Depende de uma série de fatores, que é um pouco essa articulação que eu pretendo mostrar a vocês. Pois bem, o primeiro passo, nós temos que ter sempre uma perspectiva crítica, né, sobre a leitura das tecnologias. Então, nós nos indagamos, né? A inovação em educação, ela deve ser acompanhada por esses questionamentos, né? Enfim, a quem interessa a implementação dessas tecnologias, né? Por quem está sendo proposta, né? É uma proposta que envolve a nossa comunidade escolar ou simplesmente uma proposta que tem a ver com outros interesses que os governantes estão negociando com empresas privadas que vendem tecnologias? Nós temos que discutir e trazer isso para o bem comum da escola e seus objetivos, ok? E também quem poderá se beneficiar, né? De fato, a proposição que está chegando, ela passa por uma cooptação pela escola, por uma cooperação, uma adaptação mútua, né, em que os valores, as questões colocadas a partir de uma proposta possam, de fato, reverter para o cotidiano da escola um benefício para os alunos, perfeito? Um benefício para a gestão escolar, no que nós já mostramos aí das potencialidades que tem a gestão para a gestão escolar, o uso de tecnologias no aporte administrativo, no controle, na comunicação, nas relações que se estabelecem a partir do uso de tecnologias. Pois bem, eu trago aqui uma imagem, né, para a gente pensar, então, a tecnologia como um processo de inovação na educação. Tá? É obviamente que, retomando um pouco o que nós discutimos, o que está no centro desse processo, né, é fundamentalmente o projeto político-pedagógico da escola. Né? Como é que nós refletimos essa discussão dentro da escola? Por meio, né, do nosso planejamento, por meio do projeto pedagógico. Né? Nesse sentido, o projeto pedagógico não é só aquele momento inicial, no começo do ano, é obviamente que ele ocorre no começo do ano, mas é um debate que deve percorrer, né, o processo escolar durante todo o ano, né, porque é um processo de discussão, é um processo de reelaboração, em que a cada ano vai se aprimorando, vai se aprendendo e vai se aprimorando, portanto, a própria proposta educacional. Pois bem, gente, o primeiro ponto, né, que nós vamos discutir assim, concepções. Né? Se nós não podemos compreender o que se trata a inovação, o que se trata a tecnologia, nós não temos aí a possibilidade de debatermos, né, dentro das instâncias, para tanto, que são fundamentais para a produção, né, de consciência, a propostas, a produção de saberes e também a articulação dentro da nossa prática pedagógica, tá certo? Então, concepções, né, e conhecimentos são produzidos, né, sobre tecnologia e inovação educacional que levem em conta a realidade e as condições reais de uma escola, né, de uma comunidade escolar. Né? Essas questões estão articuladas e elas refletem dentro do nosso projeto político-pedagógico. E é claro que esse processo é um processo contínuo, né? Um processo, não é simplesmente a produção de um projeto, um resultado
a produção de um projeto pedagógico como um resultado que eu pego, olha, terminei o projeto, vamos guardar aqui, vamos continuar fazendo da nossa vida o que nós sempre fizemos. Ao contrário, né? É uma proposta que está articulada à gestão escolar nas suas várias dimensões, né? E, portanto, envolve o planejamento participativo para nós garantirmos, então, a gestão democrática. Então, nós estamos fazendo uma articulação entre gestão, tecnologia e inovação, perfeito? Está aqui aí a nossa articulação, né? E no centro, né, onde há um encontro aí, né, entre as circunferências, nós temos o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, tá? Lembrando que, né, então, a emergência, a produção, a criação, o trabalho coletivo, né, que representa o projeto político-pedagógico, né, envolve a articulação e a discussão entre inovação, né, entre a gestão, né, e também entre a tecnologia. E aqui eu estou trazendo uma imagem que nós já trabalhamos durante o curso, que é pensar a tecnologia como uma produção humana, portanto, um artefato sociocultural, e não apenas um artefato técnico, né, ou simplesmente um instrumento, né, mas sim um artefato cultural, prenhe de significados, de sentidos que são reapropriados na nossa prática, que transformam nossas relações, que transformam a nossa realidade, ao mesmo tempo que nos transforma e nós utilizamos, transformando essas tecnologias para o sentido educacional que nós pretendemos dar a elas, ok? O segundo ponto é a gestão que, de forma ampla, é a utilização racional de recursos e meios para a realização dos fins educacionais, né? E, por fim, a ideia de inovação, que está ligado a produzir algo novo. Sempre lembrando aquela velha proposição da filósofa Hannah Arendt, que a criança é um ser novo, né, sempre que chega ao mundo. E o papel da educação é justamente mostrar o mundo à criança, né, e não dizer o que deve ser o mundo. Mostrar o mundo à criança para que ela possa trazer o novo para o mundo, né? Ou seja, que as novas gerações, elas garantam, por meio do processo educacional, né, a continuidade da nossa sociedade, a continuidade do mundo, né? Então, nessa perspectiva, a própria educação ela é um processo, né, que está ligado à natalidade, né, a trazer o novo para o mundo. Pois bem, então o projeto político-pedagógico envolve todas essas dimensões, como nós estamos aí colocando. O segundo ponto é pensarmos no planejamento participativo, né? Ele é o âmago aí do processo escolar, ele é um modo de se pensar a racionalidade, vamos dizer assim, né, da gestão, e, portanto, é um instrumento para a gestão. É também um processo de construção coletiva, né, onde todos participam, né, discutem as suas ideias, os problemas, as proposições, né, o que nós queremos, onde nós estamos, aonde nós queremos, o que nós precisamos fazer para que essas questões sejam encaminhadas e alcancemos os nossos objetivos, certo? Um outro ponto fundamental é pensar o planejamento como um processo, né, de construção de conhecimento, né? De fato, há a necessidade de entendermos, né, a realidade que a escola está inserida, a história, né, dos nossos alunos, as histórias dos nossos professores, as condições, limites, possibilidades, né, que estão concorrendo do ponto de vista valorativo, do ponto de vista humano, na execução das propostas, né? Porque, de fato, é um processo de socialização de conhecimento, é um processo de produção de conhecimento, produção de propostas, que é um processo contínuo de aprendizagens, tá ok? E é claro que, com isso, nós não estamos simplesmente executando algo,
né, que foi ordenado por uma instância, né? Ao contrário, obviamente nós temos as determinações, a autonomia ela é sempre relacionada, né, a uma determinada instância superior, mas a escola tem sim um espaço, né, uma certa autonomia, principalmente do ponto de vista da emancipação, do poder criar, atender, né, as necessidades da sua realidade, né, que muitas vezes não estão contempladas, aliás, não estão contempladas quando nós falamos de política, porque a política ela é universal, ela olha para o todo, né? Mas a realidade particular de cada escola e singular é realmente somente a comunidade escolar que pode dizer sobre, né? Produzir conhecimento, se apropriar, visando justamente sempre uma melhoria e a transformação. Certo? Um outro ponto também que eu acho muito importante nós trazemos aqui, né, é pensar então essa articulação. Qual o sentido, né, de pensarmos tecnologias, inovação, a educação, como é que isso se dá do ponto de vista da significação, né? Bom, primeiro destaque aqui, ela está em função de um projeto, né? Um projeto de sociedade, um projeto de escola, um projeto de educação, né? E esse projeto, ele objetiva o quê, né? A nossa escolha é por uma opção de pensar aí um projeto que emancipa o indivíduo, né, na sua condição de usuário de tecnologia, ok? Ou seja, possibilita que o sujeito se aproprie, né, desse conhecimento tecnológico. E não somente aquele que vira o usuário que aperta o botão. Okay? Um segundo ponto fundamental, que a utilização, né, das tecnologias num projeto inovador, ele tem que estar em função da ampliação, da democratização do ensino e também da ampliação dos espaços democráticos dentro da escola, né? O aprendizado democrático, né? E nós aprendemos participando, nós aprendemos fazendo, tá certo? Muito bem. Um segundo ponto que tem a ver aí são os objetivos que atendem à função, né, da escola, ou seja, que valorizem a aprendizagem dos alunos. Perfeito? Sem dúvida, né, temos que saber respeitar, né, e valorizar o conhecimento e o respeito da comunidade local, e até para podermos incluí-las nos projetos, para que podemos aproveitar, vamos dizer assim, a participação e também a contribuição e colaboração, né, do entorno e também dos familiares dos alunos. Então, é uma escola que, por meio da utilização da tecnologia, pode praticamente promover algumas rupturas importantes e até um movimento de participação mais amplo, né? As tecnologias, elas têm as comunicações, elas têm os meios para proporcionar comunicações mais eficientes, né, e de forma rápida, ok? Então, a escola também tem que estar aí aberta, né, nas suas proposições, elas têm que ter uma vontade política para promover um projeto pedagógico inclusivo. Outro ponto é nunca perder de vista, né, as demandas sociais, né? Então, veja, a tecnologia ela não deve estar a serviço para ampliar as desigualdades, que já são muitas, né, na sociedade brasileira. Muito ao contrário, né, elas têm que estar a serviço para atender demandas sociais da escola e de sua comunidade. Perfeito? Pois bem, sem dúvida, uma proposta, né, de uma gestão inovadora, ela passa, né, pela apropriação, né, da tecnologia pelos seus usuários, como eu já tinha pontuado, ok? Então isso envolve, né, discussões, envolve a possibilidade de fazer processos, de criar esses espaços de formação, né, espaços de aprender, né, quais potencialidades, quais
tecnologias são apropriadas para uma determinada tarefa, ou se elas não são, né, de fato não é simplesmente porque a tecnologia está lá que nós somos obrigados a utilizá-la. Nós temos que saber, de fato, como isso vai contribuir na prática do professor e também nas relações dentro da escola e fora da escola. Outro ponto importante, né, diz respeito à sustentabilidade. A nossa proposta ela precisa ser discutida, né, e garantida que ela tenha uma continuidade ao longo do tempo, certo? Continuidade do ponto de vista ético, valorativo, ou seja, do sentido que se propõe, né? Persegue, então, as questões envolvendo a democratização do ensino, envolvendo a inclusão, envolvendo a garantia de qualidade social da educação e assim por diante. Tá? E também da possibilidade do desenvolvimento aí, pedagógico das ações, da avaliação de todo o processo, ou seja, algo que garanta a sustentabilidade ao longo do tempo, tá certo? Um outro item importante é justamente promover a democratização do conhecimento, né? Tem escolas aí que traz a proposta, né, dentro dos seus laboratórios de informáticas, para que a comunidade do entorno da escola tenha acesso, né, principalmente em situações, bairros muito vulneráveis e que a população não tem acesso a computadores. Então, há projetos que levam a comunidade para dentro da escola, garantindo o quê? Né? A democratização do conhecimento, das informações, né? Obviamente que isso tem que ser pensado dentro de um projeto mais amplo, que é o projeto político-pedagógico. E avançando, ainda nós temos o quê? A finalidade que é justamente gerar uma transformação social e uma multiplicidade de soluções, né? Não estamos aqui falando de forma ingênua de que a educação ela transforma os problemas sociais, né? Os problemas da sociedade são de ordens estruturais, né? Ou seja, são de ordem político-econômica, mas sem a educação, tampouco nós conseguimos perceber, né, compreender os problemas da nossa sociedade. Então, nesse sentido, sim, né, a tecnologia em função da nossa escola, em função do nosso projeto, ela pode permitir aí várias transformações, tanto no nível escolar, também nas relações estabelecidas e possibilita o que? Nós conhecermos, né, termos conhecimento, buscarmos soluções para as nossas realidades, para os problemas vivenciados. Muito bem, gente. Nós falamos bastante aí que nós temos que ter uma leitura crítica, portanto, nós temos aí a teoria crítica da tecnologia, né, que se baseia na ideia de que a tecnologia é uma construção social, não é algo neutro, não é uma produção automática da ciência, não é um produto autônomo, né, nesse sentido de estar desprovida aí, de valores, está desprovidas de interesses. Não, é uma produção humana, é uma produção social. É por isso que na teoria crítica se entende que onde quer que as relações sociais sejam mediadas pela tecnologia moderna, né, é possível introduzir controles mais democráticos e reformular a tecnologia, né? Nós falávamos lá, né, da ambiguidade tecnológica, né? A tecnologia pode tanto servir, né, como um instrumento aí de controle, né, fundada no racionalismo instrumental, né, mas, por outro lado, ela também pode servir como um processo de ampliação, né, da discussão, dos espaços e de formação e também de democratização da educação, portanto. Então, recuperando essas ideias centrais, né, não há neutralidade, né, no conceito aí de inovação, se nós pegarmos a tecnologia como inovação, né? E também não podemos ingenuamente pensar que a inovação em educação seria a resolução de todos os problemas, certo? Também não se trata de opor, né, o novo ao moderno, porque há algo sempre, há uma implicação, né, da educação
com aquilo que faz parte da nossa tradição cultural e histórica, certo? Então não é simplesmente nós opormos a tecnologia é nova, por isso ela é boa. Não se parte desse princípio errôneo, né, de interpretação. Também é importante pensarmos, né, o que nós buscamos, né, com processos emancipatórios e inovadores, né? Então, nós discutimos sempre a ideia, nós estamos reformando apenas, ou seja, vamos fazer o mesmo de uma forma diferente? Ou nós vamos romper com uma certa visão, né, que nós vemos que já não dá mais certo, né, e propor aí melhorias, mudanças, alterações de fato nos seus vários âmbitos, né, da implementação de uma política de inovação e tecnologia. Pois bem, é claro que a gente vai terminar fazendo uma discussão justamente a serviço do quê, né, para quem, né, nós pensamos no debate da inovação e tecnologia. Para fortalecer os processos burocráticos, tão somente, ou de fato propormos propostas de formação, de subjetivação emancipatória, né? Garantindo então aí a formação de sujeitos de direito, sujeitos que possam desenvolver o seu papel na sociedade, né? Que possam participar das decisões políticas, que possam conquistar seus espaços dentro de uma sociedade democrática, dentro de uma sociedade de desenvolvimento e com seu próprio esforço, capacidade de trabalho. Muito bem. Isso, por fim, né, nos leva aí a uma dimensão, me perdoem aqui, passei rapidamente, mas voltando, entre o debate. Nós buscamos apenas resultados educacionais, né, que isso também seria fácil, de algum modo, de produzir, né? O tecnicismo educacional que permeou a educação aí nos anos 70 produziu, né, resultados, né? De fato, eu acho que não é bem isso que nós estamos discutindo aqui. Nós queremos entender, né, que os processos educacionais, ele é em si um processo inovador, na medida em que ele permite conhecer, né, a nossa realidade, acompanhá-la e buscando superar as limitações e produzindo melhorias dentro de uma qualidade socialmente negociada, certo? Portanto, nós falamos de uma complexidade educacional, porque nós não estamos produzindo na escola objetos, né? Nós estamos formando sujeitos. Então, a lógica gerencial é uma lógica que nós questionamos quando nós opomos com a própria ideia de gestão democrática. Chegando aí ao fim da nossa aula, eu vou trazer aqui então a grande questão que balizou aí nosso curso, que é por que nós pensamos em inovação em educação, né? Um modelo de ruptura e mudança? Sim, modelo de ruptura e mudança. E que para a educação digital possa ser um canal, né, que proporcione aí a inovação para e na educação, é fundamental que nós possamos inscrever, né, a inovação tecnológica num projeto emancipatório, né? Já falamos isso em aulas anteriores, mas isso é fundamental, né? Um projeto que possa ser acompanhado, né, por proposições de mudanças e rupturas com o modelo técnico-regulatório que atualmente é hegemônico e tem predominado, né, na gestão e nos sistemas de ensino, né? Não só do Brasil, como quase do mundo todo, né? Embora há muitos países que dentro da sua própria história educacional resistem, né, a esse modelo mais neoburocrático, neotecnicista, instrumentalista. Muito bem. Então, superar o modelo técnico-regulatório, visando o quê, né? Visando um projeto emancipatório, me perdoe, que busque, né, criar espaços de autonomia, né, o desenvolvimento das potencialidades humanas de cada profissional e, com isso, a sua criatividade e a sua responsabilidade enquanto atores, né, sociais e também educadores.
A ideia, basicamente, da nossa disciplina é que vocês possam ter percebido essa articulação, né, entre educação, inovação, tecnologia e sociedade, num processo de democratização do ensino, né, em que nós temos aí uma leitura crítica sobre a tecnologia e que possibilite a ampliação de espaços de democratização e a melhoria da qualidade da nossa escola. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e espero que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês esses conhecimentos e essas reflexões.